E foi isso que aconteceu comigo. Assim, o fulano devia ouvir essa palestra. A fulana devia ouvir essa palestra. Ele quer paz no desejo da boca, mas não quer paz na realidade do corpo e da alma. E qualquer coisa, consulte aqui na descrição do vídeo. Tem as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. O tema para hoje é Parábola do Semeador. Está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Espero que fique connosco até o final para entendermos então o que essa parábola significa. Antes de continuarmos, vamos para a nossa vinheta. Nosso muito obrigado por estarem deste lado. Vamos então partir para a nossa oração. Obrigado, Pai. Obrigado, amado Cristo. Obrigado aos benfeitores deste trabalho. Obrigado aos mentores. Obrigado a todos que nos ajudam e nos orientam. Que a paz seja com todos nós. Que o amor esteja em todos nós. E que assim seja. Então vamos ler a parábola do semeador. E diz assim: Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles o sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Mateus 23, 1 a 19. Continuamos ainda. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. E aqui temos uma explicação que Kardec dá, que eu gostaria também de ler. Ela tem uma grande importância, principalmente para os espíritas. Por isso eu gostaria de ler aqui. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhantes à semente que caiu sobre a terra, não produz nenhum fruto? Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias dos espíritos, e é bom que assista ao estudo do livro dos espíritos, que
estamos a falar das categorias de espíritos, das classes de espíritos. É bom que assista para entender também isto aqui. Não é ela símbolo dos que se apegam apenas aos fenómenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas os veem como objeto de curiosidade. E aqui estamos a falar também daquelas pessoas que se interessam pela doutrina espírita apenas pelas manifestações dos espíritos, que acham que isto tudo resume a doutrina espírita, que os espíritos e as suas manifestações resumem a doutrina espírita. Estão enganados. A doutrina espírita é muito mais do que as manifestações dos espíritos, é muito mais do que os fenómenos espíritas. Portanto, cabe ter um pouco de mais profundidade nisto. Aqui é uma crítica que Kardec está a dizer também para nós espíritas e para o público em geral. E continua. Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam como antes, frios e indiferentes. Aqui está a falar sobre aquelas pessoas que também se interessam pela doutrina espírita, pelas comunicações que os espíritos trazem, seja as comunicações psicofónicas, seja as comunicações pela psicografia, seja por qualquer tipo de comunicação, achando que também isto resume a doutrina espírita. Não resume. Mas, principalmente, estas pessoas, elas não se alteram. Elas julgam, elas gostam da comunicação, a comunicação é boa, traz uma profundidade, elas se admiram, mas não faz alterar a sua forma de pensar. Continuam frios e indiferentes. Ou seja, não aprenderam nada do que foi dito naquela comunicação que deveria servir também para isso, mas não aprenderam. Dos que acham os conselhos bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmo? Tudo isso que estou a falar são perguntas que Kardec está a fazer. E temos muitos de nós que pensamos que estamos apenas a ensinar os outros e que os outros devem ouvir. Talvez muitos de vocês que estão aí deste lado podem dizer assim: o fulano devia ouvir essa palestra. A fulana devia ouvir essa palestra. Porque acham que isto que é dito é apenas para os outros, não é para si próprio. Em primeiro lugar, uma comunicação que vem, ela deve ser primeiro para quem ouve. No caso, para eu que estou aqui a falar, ela é primeiro para mim e depois para vocês que estão aí a ouvir. Aquele que está a ouvir, também em primeiro lugar é para ele que está a ouvir e depois para outra pessoa a quem ele julga que também deveria ouvir. Mas qualquer um de nós deve primeiro reter para si, compreender e alterar em si o que está errado. Porque não adianta nós queremos alterar os outros sem nos alterarmos a nós próprios. E antes de continuar, vou só terminar aqui, que já está perto. Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como semente caída em boa terra e frutificam. Portanto, isto é um recado principalmente para os espíritas, mas é um recado para todos. Um recado para todos. Cabe nós ouvirmos essas palavras e mudar a nós próprios. Porque sem a mudança no seu interior, não há mudança no nosso exterior e nem nos outros que nos veem. Portanto, as palavras, em primeiro lugar, elas são para mim que estou a fazer este trabalho, porque eu devo mudar primeiro eu, para depois vocês deste lado ouvirem e também alterarem. Eu não posso querer que com essas palavras vocês alterem, mas eu mantenha no mesmo ponto. No mesmo ponto de observação e no mesmo ponto de evolução. Então nós devemos fazer essa evolução passo a passo e também em conjunto. Mas cada um deve fazer essa evolução por si próprio, da forma como primeiro ela compreende as coisas. Porque há aqueles que vão ouvir estas palavras e têm acompanhado o nosso estudo, das quais provavelmente eles não estão preparados para compreender algumas das expressões, algumas das coisas. Há outros que vão logo compreender
E eles vão querer ficar aqui. Por isso é que muitos se inscrevem e outros tantos não. Porque para muitos este conhecimento pode ser interessante, mas não o suficiente para atrair a sua atenção numa inscrição e estar subscrito ali para constantemente receber estes vídeos. Pode ser interessante por alguns instantes, mas pode não ser interessante por restante do tempo. Para outros ele vai ser interessante e vai querer aprender. Mas acima de tudo, o verdadeiro aprendizado faz-se com o exercício diário. Todos nós queremos paz, mas poucos de nós quer realmente a paz. Porquê? Porque não procura esta mesma paz. Ele quer paz no desejo da boca, mas não quer paz na realidade do corpo e da alma. A parábola do semeador vem nos dar aqui aquilo que são os mais diversos espíritos, encarnados e desencarnados. Aqueles que se interessam pelo conhecimento e perseguem, mas tem aqueles que se interessam, mas não é o suficiente para os fazer continuar. E há aqueles que, quando esse conhecimento vem, é como uma terra que estava seca e sedenta por água. Ela suga o máximo possível que tiver para absorver, porque ela diz, era isso que eu procurava. E foi isso que aconteceu comigo, no caso da doutrina espírita. Penso que talvez para o vosso lado pode acontecer também para alguém isto. Que ouve essas palavras e diga, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu me identificava, não sabia como, mas era isso que eu queria. Foi o que aconteceu comigo e poderá acontecer com outras pessoas. A doutrina espírita, ela não se resume a manifestações espíritas, a manifestações dos espíritos, nem se resume tampouco à comunicação dos espíritos. Eu sei que é isso que atrai muita gente ou afasta também muita gente. Os curiosos são atraídos apenas por isto. Podem depois permanecer porque conseguiram compreender a essência daquilo que é a doutrina espírita, mas também podem não permanecer, depois que virem que afinal não é bem assim como eles pensavam. Estes fenómenos também afastam aquelas pessoas que têm medo de qualquer coisa. Aquelas pessoas que julgam que num centro espírita apenas tem manifestações espíritas, que apenas tem espíritos lá andarem de um lado para o outro e a fazerem malabarismos. Isto é tudo ilusão. Para quem assiste esse vídeo, que está em Angola, tem diversos centros em Angola, principalmente em Luanda e no Lubango, não que outros sítios não tenham. Para quem está em Luanda, tem os diversos centros espíritas de Luanda, porque tem mais centros espíritas em Luanda. Para quem está no Lubango, temos aqui o Centro Espírita do Lubango e é bom que vai até lá e que assista às palestras. Não tenha medo, que não vai encontrar nada de anormal lá. Muito pelo contrário. Vai sair de lá muito satisfeito, que é assim que muita gente que tem entrado no Centro Espírita sai satisfeito. Principalmente porque o folclore que era dito é que nos centros espíritas fazem isto, fazem aquilo e sei lá, é tanta coisa que nós ouvimos que não adianta trazer para cá. É bom que frequente um centro espírita para entender a importância que ele terá em sua própria vida e no entendimento da vida também. Nos centros espíritas tem várias atividades. Tem as palestras, que são as palestras públicas, dado para quem frequenta e quem vem pela primeira vez. Temos os cursos dados. No caso do Lubango, as palestras são às quintas-feiras, os cursos são às quartas-feiras, e também temos atividades de caridade, temos várias atividades
E temos depois também a ajuda fraterna, que acontece às terças-feiras, em que também tentamos sempre ajudar pessoas encarnadas e desencarnadas, aqueles que precisam de ajuda. Isto é um pouco daquilo que existem nos centros espíritas. E estuda-se muito, lê-se muito. Continuo aqui neste canal também, porque aqui continuamos a trazer informações espíritas. Se tem seguido regularmente os vídeos, já percebeu de que o nosso conteúdo é também cristão. Não cristão da forma, provavelmente, que as outras doutrinas cristãs trazem. Mas pouco importa. O que importa é que o sentimento seja bom e o conhecimento seja bom. A parábola do semeador traz um pouco dessa abrangência, porque muita gente ouve e muita gente se interessa, mas nem todos ficam. Muita gente gosta e muita gente lhe desperta a atenção, mas depois nem todos seguem. E isto acontece um pouco em todo lado. Agradecemos por terem assistido a esta pequena palestra. Que estejamos juntos e qualquer coisa consulte aqui na descrição do vídeo. Tem as nossas redes sociais, onde nós também estamos presentes. Consulte aqui embaixo. Seja sempre um membro aqui do nosso canal, se inscrevendo, gostando, comentando. E se tem uma outra percepção também, que comente aqui embaixo. E nós podemos falar aqui e talvez até responder. Talvez no futuro vamos trazer uma rubrica que é respondendo aos leitores, não é? E falar aqui algumas coisas desses mesmos comentários. Talvez é uma coisa que vamos fazer um pouco mais no futuro. E estaremos juntos aqui a qualquer hora, a qualquer instante. Temos as nossas playlists que aparecem aqui num dos cantos. Siga a playlist, temos aqui muitos vídeos. Cada semana estamos a trazer 3 vídeos, logo já temos aqui muitos vídeos para assistir. Muito agradecido, que a paz seja com todos nós e que possamos ser e doar amor. Seja feliz!